Olá, meu nome é Antônio Marcos Alberti e eu sou idealizador da arquitetura Nova Gênesis, que significa novo começo. Mas novo começo do quê? Novo começo da internet. Imagine que a gente não tivesse internet hoje, como ela poderia ser construída? Como que a gente poderia utilizar as tecnologias atuais para fazer um repensar mais profundo da internet e utilizar essas tecnologias para recriá-la? Bom, essa foi a pergunta que motivou o projeto Nova Gênesis em 2009. E a primeira conclusão que nós chegamos nesse redesenho é que a gente não pode ter só uma rede, nós precisamos ter uma arquitetura convergente de informação. Não faz mais sentido pensar só na rede de telecomunicações nesse momento. A gente precisa integrar computação com processamento de informações e armazenamento de dados, visualização e a própria troca de informações. Então a Nova Gênesis ela é uma arquitetura convergente de informação, ela integra o processamento, a troca e o armazenamento de informações distribuídas num modelo auto-organizado, ou seja, um modelo que imita a natureza, organizando desde pequenos componentes até chegar nos grandes sistemas. Por isso essa figura ela se parece com a biologia, isso é proposital. Nas camadas mais baixas, ou seja, nessas elipses amarelas que vocês estão vendo, a gente tem os computadores físicos, aquilo que é palpável, né? Na camada fundamental são os sistemas operacionais que habitam nossos computadores, com seus diversos componentes. Já acima, a gente tem o core da Nova Gênesis, que é um conjunto de sistemas distribuídos, programas que executam em rede, né? Que suportam então os principais componentes da Nova Gênesis, permitindo então criar os sistemas de mais alto nível. No caminho para isso a gente tem os sistemas intermediários, que são essas árvores azuis, e no nível mais alto a gente tem as árvores verdes, que são os grandes clientes da arquitetura, as grandes aplicações da arquitetura. Então a Nova Gênesis se parece muito com uma floresta, né? Onde a base, físico, visível, é onde estão apoiadas essas árvores, com seus diversos sistemas operacionais, chegando então até as grandes árvores globais aí dos sistemas de informação. Nessa figura aparecem dois computadores em amarelo, cada computador tem dois sistemas operacionais, tá? E esses sistemas operacionais que estão em verde claro aí na base, eles contêm proxies, que são representantes dos programas que habitam o sistema operacional, como Linux ou Windows, por exemplo. Interfaces para cabos de rede, para placas de rede, né, que conectam esses computadores, ciclo de vida dos programas, a ligação entre nomes, a nomenclatura, ela tem uma importância enorme nas arquiteturas convergentes, porque tudo passa pela linguagem, né, pelo significado e pela forma, né, a sintaxe da linguagem. Então, todos os sistemas têm nomes, todos os programas têm nome, todos os protocolos utilizam nomes nos seus cabeçalhos, né, nos seus pacotes. E então a Nova Gênesis ela captura essas ligações entre esses nomes de uma forma única para todos os sistemas, tá? Também existem intermediários, né, entre os programas e os periféricos dos computadores nesses sistemas operacionais. Então a Nova Gênesis ela parte do princípio de que existe uma grande importância dos sistemas operacionais no mundo de telecomunicações hoje, né? Praticamente todos os equipamentos têm sistemas operacionais, e com a softerização, que é essa tendência das redes se tornarem cada vez mais softerizadas, ou seja, cada vez termos mais software nas arquiteturas e o papel do software aumentando, né? A gente precisa que a arquitetura convergente de informação chegue até os sistemas operacionais também. Os principais sistemas da Nova Gênesis, então, que a gente chama de core, são esses sistemas distribuídos que se espalham através dos sistemas operacionais. São esses que estão na horizontal, vocês vão ver eles aí como se fossem aquelas árvores do mangue, né, do manguezal, que se espalham geograficamente, né, entre vários sistemas. E aí, na época que eu desenhei essa figura, lá em 2011, eu considerei alguns sistemas distribuídos fundamentais. O principal deles é o sistema de armazenamento de dados, que é o Distributed Hash Table, que é uma tabela de dados distribuída, tá, usando função matemática hash.
que é esse verde, sistema verde horizontal. Depois existe um sistema de encaminhamento de mapeamentos, que é um sistema que descobre, né, relações entre nomes e descobre aonde vai ser melhor guardar esses dados, tá? Nessas tabelas distribuídas. Um sistema que utiliza um método de comunicação publica-sina, que é um método interessante porque ele desacopla, ele faz com que o comunicador fale, mesmo que o receptor não esteja presente naquele momento, ele pode obter a informação depois, né? Então a gente chama isso de comunicação assíncrona, que é da seguinte forma, né? Um publicador ele disponibiliza a informação na arquitetura e o assinante ele pode já estar esperando essa informação e recebê-la quando ele conecta. Então isso aqui é muito interessante por causa das redes que têm problema de conectividade, né? Tem conectividade intermitente, ou senão ele também pode publicar e aí o receptor ele é informado de que houve uma publicação e que essa informação está guardada na rede. E aí ele vai lá e assina essa informação quando ele precisa dela. Então esse modelo de comunicação publica-assina ele é muito diferente do cliente-servidor que a gente tem hoje na internet, e naturalmente esse sistema Distributed Hash Table, então ele funciona como um cache, um armazenamento temporário de informações entre o publicador e o assinante no modelo publica-assina. Existe também sistema para descoberta de serviços e exposição de serviços, porque na Nova Gênesis todo o processamento de informação acontece por serviços. Então ela é uma arquitetura orientada a serviços desde o início. Por isso os programas, e até mesmo aqueles programas que implementam os protocolos da arquitetura nos sistemas operacionais, tá? Estou falando de software de rede, eles expõem o que eles são capazes de fazer, e daí os outros programas que ligam depois, eles buscam quem já está na rede e o que esses programas fazem. E aí acontece a auto-organização. Então, esse sistema de descoberta, né, e exposição de características de serviços é muito importante para fazer com que os programas se auto-organizem para atingir objetivos, né? Essa a grande ideia aqui é que as coisas se organizem como acontece na biologia, né, e o resultado seja um fenômeno emergente, né, dos componentes desse sistema. A Nova Gênesis ela é uma arquitetura simbiótica, né? Os componentes eles são parceiros de outros componentes e a partir da simbiose deles é que se formam as soluções. E o último sistema aqui distribuído do core é o ciclo de decisão que é implementado nos serviços, onde esses serviços recebem então um objetivo, eles cumprem, depois eles recebem outro objetivo, eles vão cumprindo objetivos e isso é chamado de computação autonômica, né? Esse é o núcleo, então, é a parte principal aqui do centro dessa floresta. Depois vem, então, os serviços intermediários, que são alguns serviços construídos sobre isso, tá? Como, por exemplo, a definição de objetivos. Outro exemplo são a reputação dos serviços. A gente pode medir aí a reputação de cada serviço que está atuando nessa arquitetura. A questão do fitness, né, se os serviços estão adequados ou não para aquilo que eles se propõem. Então pode haver uma avaliação de serviços com relação à qualidade da entrega. A questão da ciência de contextos aparece também muito forte. É outra árvorezinha azul que vocês estão vendo aí na figura. A ciência de contexto faz com que os programas, os serviços, eles se organizem levando em conta contextos como, por exemplo, qual é a situação atual do ambiente onde eles se encontram, qual é a situação de si próprios, qual é a situação dos outros programas que estão ali naquele ambiente. Então, a partir dessa troca, né, de forma segura de informação, os programas podem reagir à mudança de contexto, tá? Isso é muito importante. A questão da mobilidade, de múltiplas presenças da rede, a questão da confiança, que eu já comentei, né, essa rede de confiança de serviços. A Nova Gênesis é focada na auto-organização de serviços confiáveis, né, e a partir de uma exposição e busca por possíveis parceiros, então a rede vai se organizando. E os sistemas de mais alto nível, tá, que são as grandes aplicações, né,
dessa internet Nova Gênesis. Como eu assim, adiantei, eu tentei prever isso lá atrás, em 2011, a gente tem então governos digitais, vida artificial, que são novas formas de vida que possam emergir no mundo digital, ou até mesmo no mundo computacional, não necessariamente digital, né? Pode ser outras técnicas de computação. São programas que imitam, né, a vida como a gente conhece, assistentes virtuais, inteligência artificial geral, que está bem no meio aí, AGI, né, Artificial General Intelligence, operadores virtuais de rede, redes virtuais, serviços públicos em uma cidade inteligente, aplicações inteligentes, qualidade do ar, monitoramento ambiental, né? Programas que definam políticas e regras num nível mais amplo, né, mais alto, para toda a arquitetura, realidade aumentada, né, governança, supervisão, regulação da própria arquitetura. Então, a Nova Gênesis é uma arquitetura orgânica que se auto-organiza do físico para o virtual, tirando proveito do software, né, da softwareização de redes e da virtualização, para que os serviços que implementam protocolos ou serviços de mais alto nível se auto-organizem, e isso acontece a partir da exposição de nomes, a partir da exposição do que eles são capazes de fazer e da contratação. Também dá para ver aqui na figura que existem contratos que se espalham através tanto dos serviços intermediários quanto dos serviços de alto nível, portanto ela é uma arquitetura orientada a contratos que seriam acordos de nível de serviço. Uma vez formadas redes de confiança, esses programas, então, agora que já se conhecem, podem fazer a troca de informação e o processamento dessas informações, bem como o armazenamento delas na própria rede de forma segura. Todo o sistema de nomeação e de tabelas hash distribuídas utiliza a nomenclatura gerada a partir de função hash, né, matemática, criptográfica, portanto a nomeação de todas as entidades ela é verificável, auto-verificável, utilizando essas regras matemáticas. É isso que eu queria falar aqui dessa visão geral dessa arquitetura. Espero que tenha sido pelo menos interessante ter uma ideia de como que isso funciona. Precisaria de muito mais tempo para entrar nos detalhes, mas como um vídeo de visão geral, acho que dá para ter uma ideia. Obrigado pela sua atenção e um abraço.